Quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 3. Vou pedir que, à medida que você encontre o texto, você se coloque de pé, para nós lermos a palavra do Senhor de modo reverente. Daremos continuidade à nossa exposição do livro de Gênesis até o capítulo 11. E hoje começaremos a expor sobre a queda. Vamos ler Gênesis capítulo 3, do verso 1 ao 7. Ouça a palavra de Deus com atenção e com fé nesse momento. Diz assim, a partir do verso 1 do capítulo 3 de Gênesis: Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e, como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Somente até aqui. Vamos orar ao Senhor. Espírito Santo de Deus, nós pedimos a tua direção e a sua iluminação sobre nós nesse momento. Que a tua graça seja derramada sobre a vida de cada um de nós que estamos aqui, Deus. E que o Senhor nos conduza à tua verdade. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. É que nós oramos. Amém. Pode se sentar, meu irmão. O que há de errado com o mundo? Se você é um bom observador, você é capaz de perceber que as coisas no mundo não vão bem. Violência, morte, corrupção, fome, além de uma série de outros problemas que assolam a criação e que nos trazem uma série de mazelas. O principal deles, que cada um terá que lidar e teremos que nos confrontar com ele um dia, é o problema da morte. Por que morremos? Por que a morte é um problema para cada um de nós? Por que sofremos? O que há de errado com o mundo? Nós temos lido Gênesis e temos percebido que no capítulo 1 e no capítulo 2, nós lemos sobre uma boa criação. Reiteradamente, no capítulo 1, Deus afirma que a sua criação é boa. Ao final dos 6 dias da criação, o Senhor Deus diz, é muito bom tudo aquilo que foi criado por Deus. Mas parece que essa não é a experiência que nós temos. Parece que nós olhamos para a criação e para o mundo que Deus criou, e o estado em que nós vivemos hoje faz parecer que essa criação é qualquer coisa menos boa. O que de fato aconteceu? Como nós podemos compreender essa ruptura que houve entre essa criação feita boa por Deus e o mundo em qual nós vivemos hoje, o qual nós experimentamos? O que há de errado com o mundo? A Bíblia relata para nós não só a origem de todas as coisas, mas a origem do mal, a origem do pecado na boa criação de Deus. E é isso que nós vamos ver
hoje e na semana que vem. A origem do pecado e as consequências do pecado na criação. E nós vamos meditar isso a partir do texto, que talvez seja um dos mais importantes da Bíblia. E um dos mais trágicos também. A nossa passagem, o capítulo 3 de Gênesis, começa nos apresentando um novo personagem no drama da criação. Algo acontece no jardim de Deus. Um personagem misterioso entra em cena. A gente não sabe de onde ele veio, a gente não sabe como ele entrou no jardim. E, a princípio, não sabemos nem as suas intenções, a não ser enquanto a história se desenrola. Não temos muita informação sobre essa serpente, num primeiro momento, mas enquanto a história vai se desenrolando, nós podemos perceber algumas coisas sobre esse personagem. Em primeiro lugar, essa serpente, ela originalmente foi criada por Deus. Ela é parte da criação de Deus. E como tudo que foi feito por Deus, essa serpente, ela é originalmente boa. O texto vai nos dizer, a serpente é o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Então o texto nos traz a ideia de que a serpente, como um animal criado por Deus, era um animal originalmente bom. E ela é descrita justamente como esse animal mais astuto ou mais sagaz dos animais que foi criado por Deus. E a princípio, essa sagacidade ela não é moralmente ruim. É apenas uma descrição desse animal. Um animal astuto, um animal sagaz. Provavelmente se referindo ao fato da maneira como a serpente se comporta. É um animal esguio, é um animal que se esconde entre as rochas e que fazia com que os seres humanos precisassem ter uma atenção redobrada onde pisavam para que não fossem atacados por essa serpente astuta que estava ali nas beiras, se escondendo entre as rochas, entre as fendas. Então, a princípio, essa é simplesmente uma descrição desse animal. Mas é interessante que nós lemos também mais à frente na história bíblica, na classificação de animais puros e impuros, em Levíticos capítulo 11, em Deuteronômio capítulo 14, nós percebemos que a serpente, ela é o mais extremo daqueles animais impuros. E muito provavelmente essas características deste animal tenham feito dele o animal ideal para ser utilizado por um poder maligno. Conforme a história se desenrola, nós percebemos que esta serpente em específico não é uma serpente comum. Existe algo de extraordinário nessa serpente. É uma serpente que fala, afinal de contas. Algumas teorias, alguns vão dizer, não, no Éden, Adão e Eva se comunicavam com os animais. E por isso eles entenderam, acharam estranho uma serpente falando. Não há nada no texto que nos indique isso. Alguns dizem, não, era telepatia, os animais falavam com os homens por telepatia. Não tem nada disso no texto. O texto nos dá uma indicação. Nem no Éden os animais falavam, nem depois do Éden os animais falavam. Isso era claro para todas as pessoas que tivessem contato com esse texto. E isso já é uma indicação que o narrador da história está nos dando de que aquela serpente era uma serpente diferente de todas as outras serpentes. Havia algo de extraordinário nela. Havia algo que chama a atenção de Eva. E esse fator nos leva a chegar a essa conclusão de que aquela serpente, ela havia sido apossada por algo que falava por meio dela. Um ser maligno, que, como nós vamos ver, se opõe a Deus e à humanidade. Uma espécie de antideus. Mais à frente na história, o próprio Senhor Jesus vai descrever que Satanás, ou o diabo, Satanás, a forma hebraica de se referir ao inimigo, ao acusador do povo de Deus, e diabo é simplesmente a forma grega de descrevê-lo como um adversário, ele era mentiroso desde o princípio e pai da mentira.
provavelmente fazendo referência à mentira que essa serpente conta a Adão e Eva no jardim e os engana, indicando que a primeira mentira veio dos lábios da serpente e que essa serpente estava ali, era Satanás falando por meio dela, tentando Eva no jardim. Posteriormente, o apóstolo João, em Apocalipse capítulo 12, também identifica essa serpente como o dragão do qual ele estava descrevendo. O inimigo do povo de Deus é descrito como a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Mas há algo que o texto nos deixa em silêncio. Não somos informados como esse mal se originou no jardim. Mas o que o texto deixa claro é que esse mal ele não possui uma existência autônoma. Não é um mal que existe como uma força por si mesmo. A sua ação, ela é descrita e percebida como fruto de uma rebeldia ou de uma insurreição de elementos criados originalmente bons por Deus. Nós também não sabemos como esse ser se apossou da serpente e nem como ele foi entrar no jardim. Só sabemos do fato que está lá descrito. Essa serpente estava lá e foi tentar o primeiro casal. Um dos principais objetivos desse texto, inclusive, é demonstrar que a atual maldade que nós vemos no mundo, que era experimentada pelos hebreus, os primeiros leitores desse texto, e é experimentada por nós, não é fruto da própria criação de Deus, mas é resultado de uma rebelião contra o seu Criador. E esse personagem, então, se apresenta, e ele começa a conversar com Eva. Ele se dirige até a mulher, e ele faz uma pergunta. Ele começa um diálogo. E nós percebemos nas primeiras palavras dessa serpente uma astúcia também, principalmente em distorcer aquilo que Deus havia dito. Esse é o jogo da serpente. Por meio de uma linguagem atraente, por meio de uma linguagem cativante, ela procura introduzir confusão nos primeiros humanos. De alguma forma, nós percebemos que a serpente ela estava informada daquela primeira ordem que Deus havia dado para Adão. De toda árvore você poderá comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal que se encontra no meio do jardim, dela você não poderá comer, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. A serpente, de alguma forma, havia ouvido essa ordem. Ela tinha ciência disso, o que nos mostra, mais uma vez, que não era um animal comum. Ela tinha um conhecimento sobre o que Deus havia dito aos homens. E a primeira pergunta que a serpente faz: é verdade o que Deus disse? É como se ela estivesse dizendo: olha, eu ouvi um boato e Deus disse para vocês não comerem de nenhuma árvore do jardim, né? Que coisa terrível. Essas árvores tão belas, tão boas, com alimentos tão saborosos, e Deus proibiu vocês de comerem tudo desse jardim? Nós percebemos que a serpente, nessa primeira pergunta, tem a intenção de distorcer a perspectiva sobre a realidade, principalmente ao enfatizar a proibição, ao invés da provisão que Deus tinha dado. Perceba, o intuito da serpente é chamar a atenção deles. Deus tinha dado eles a liberdade para comerem de todas as árvores, uma provisão absurda. Vocês podem comer de tudo, mas de uma árvore vocês não podem comer. A serpente chama a atenção justamente para essa proibição. Vocês não podem comer de nada. Nossa, que Deus cruel, hein? Ela começa com argumentação, com uma lábia, mudar a perspectiva de Eva. Não para olhar para tudo aquilo que Deus deu, mas justamente enfocar naquilo que Deus proibiu. Então ela tem o objetivo de fazer com que esse mandamento de Deus ele pareça despropositado. Para quê? Por quê? Faz parecer Deus sendo um Deus duro e restritivo. Olha, Deus está proibindo vocês, que coisa ruim, né? Ele está impedindo vocês de fazer algo. E essa maneira exagerada de falar sobre a proibição de Deus, ela é estratégica.
é para atrair a atenção de Eva, é para fazer Eva dar atenção para o que ela está falando. Tanta coisa boa, e Deus está proibindo vocês de ter acesso a isso? E Eva então responde. Eva morde a isca, esse é o problema. Ela cai na lábia da serpente. Ela entra no jogo da serpente. E ela começa a dialogar com a serpente. Ela corrige, ela até corrige a serpente. Diz, não. De toda árvore, não. A gente pode comer de qualquer árvore, mas da árvore que está no meio do jardim, a gente não pode comer. Mas ela já altera a palavra de Deus, perceba. Ela acrescenta algo à palavra de Deus. Deus tinha dito, você não vai comer. Eva responde, não pode comer, você não pode nem tocar. Uma tendência que depois vai ter muitas pessoas que vão seguir, né? A tendência de acrescentarmos coisas ao que Deus, às ordens que Deus nos dá, né? Isso é o legalismo isso é a raiz do legalismo no nosso coração, de querer condenar aquilo que Deus não condena, de querer chamar de pecado aquilo que Deus não chama, algo que teve o seu ápice nos fariseus, né, que acrescentaram uma série de ordenanças àquilo que Deus não havia dito, impedindo outras pessoas de se aproximarem de Deus. A gente vê a raiz disso aqui. Eva, ela corrige a serpente, mas ela já está entrando no jogo da serpente porque ela começa a adulterar o que Deus havia dito. Ela começa a se deixar levar pela conversa da serpente. E gradualmente a gente percebe que Eva vai cedendo a essa tentação. Ela, de alguma forma, começa a depreciar os seus privilégios. Ela faz acréscimos a essa proibição. E ela minimiza as consequências desse ato de desobediência. Deus foi enfático. O dia que vocês comerem, vocês vão morrer. E Eva, ela diz assim, a gente comer para que a gente não venha morrer. Há uma suavização naquilo que Deus tinha dito. Há uma espécie de tentar minimizar as consequências desse ato. E a resposta de Eva, ao acrescentar restrições ao que Deus tinha dito, parece ser justamente a isca que ela mordeu, de fazer Deus parecer ser mais rigoroso do que ele realmente era. Ao acrescentar, você não pode nem mesmo tocar. Olha que absurdo, se você tocar nessa árvore, você vai morrer. Que coisa absurda, olha que coisa terrível esse Deus está proibindo você não pode nem tocar na árvore, se a gente tocar, a gente vai morrer. Parece que Eva começa a entrar no jogo da serpente, ela começa a ter uma visão, olha, realmente é meio restritivo, né? Parece um Deus duro, por que ele está dizendo isso para a gente? E a serpente, então, ela traz uma contra-resposta. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você, no verso 4, a serpente responde à mulher, é certo que vocês não morrerão. A serpente, ela nega explicitamente o julgamento de Deus sobre a sua proibição. E agora, é a palavra de Deus contra a palavra da serpente. Deus havia dito, se comerem, é certo que morrerão. E a serpente está dizendo, é certo que você não vai morrer. Em quem Eva vai acreditar? Na palavra de Deus ou na palavra da serpente? É como se a serpente estivesse dizendo, presta atenção, eu sei mais do que Deus. Eu sei disso melhor do que Deus. Você deveria escutar a mim e não a Ele. E assim como em nossos dias, meus irmãos, nós percebemos que a primeira doutrina a ser negada é a doutrina do juízo de Deus. O ser humano odeia a doutrina que nos afirma que Deus é um justo juiz e que trará julgamento sobre todas as coisas e que trará condenação a tudo aquilo que é mau, ímpio, profano e se rebela contra a soberania de Deus. E recompensará aqueles que agem fielmente. E é comum em muitos meios, hoje em dia, a rejeição dessa doutrina. Não, Deus é amor, Deus não julga ninguém. Como assim um Deus que ama e que vai condenar? Como assim um Deus que ama e manda sua criação para o inferno? A mente moderna
não suporta a ideia de um Deus que governa, de um Deus que exerce autoridade sobre o seu mundo, de um Deus que se assenta no trono e que declara o que é certo e o que é errado, e o que é errado será punido. Porque Ele estabeleceu, porque Ele julga com justiça, e Ele trará um julgamento justo sobre todas as coisas. É isso que a serpente está negando. Se você desobedecer a Deus, você não vai morrer coisa nenhuma. Porque nós rejeitamos a ideia de um Deus que governa, de um Deus que é soberano e de um Deus que julga. A ideia de um Deus trazendo condenação àqueles que quebram a sua lei é algo que diz que nós não somos senhores do universo. Não somos nós que definimos como as coisas são. Não somos nós que damos as regras. E é por isso que nós rejeitamos a ideia de um Deus que julga. É o que a serpente está fazendo. A primeira doutrina que ela nega é a ideia do juízo. E após negar que esse Deus é um Deus que julga, um Deus justo e que trará condenação, a serpente começa a pôr em dúvida a sinceridade de Deus. Começa a pôr em dúvida a motivação por qual Deus dá essa proibição para o primeiro casal. Veja o que ela diz no verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem, os olhos de vocês se abrirão. E como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Ela está minimizando as consequências desse ato, contradizendo o que Deus disse que aconteceria, talvez uma forma de remover os temores de Eva. Pode comer, não vai acontecer nada. Olha só, eu sei bem, eu conheço esse Deus aí, ó. Na verdade, ele tem uma agenda oculta. Ele está dizendo algo para vocês, mas porque ele está interessado em outra coisa. Deus sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, vocês se tornarão como Ele. Ele tem intenções por trás. A serpente põe em xeque a confiabilidade da palavra de Deus. Vocês acham mesmo que vocês podem confiar nesse Deus? Esse Deus é confiável? Ela põe em xeque as intenções de Deus. Deus está apenas enganando vocês. Olha só, Deus está restringindo todo o potencial que vocês têm como seres humanos. Deus está impedindo o seu desenvolvimento, a sua plenitude, a sua felicidade. O objetivo do tentador é justamente colocar essa dúvida no coração deles. Vale a pena confiar num Deus assim? Vale a pena seguir um Deus que não é sincero com vocês? Um Deus que está impedindo vocês de serem melhores, de desfrutarem de todo o seu potencial? Perceba, gente, essa é a intenção de Satanás. Satanás não quer ser adorado. Perceba, ele não está chamando adoração para si. Ele quer só que você não adore a Deus, que você desconfie de Deus, que você não confie em Deus. Esse é o objetivo dele. Você acha que ele se importa de ter, como tem agora lá em Resende, sei lá, um templo satânico, né? Onde? Itatiaia, né? Ali, indo para São Paulo, tem lá. E aí os crentes ficam, meu Deus, olha só, adoração a Beelzebu. Satanás não está buscando isso, meus irmãos. Não é essa a intenção dele. Tudo que ele quer é que você desconfie de Deus. É que você não acredite em Deus. É que você não olhe para esse Deus, você não se submeta a esse Deus. É colocar dúvida no seu coração. É chegar para Adão e Eva e dizer assim, olha só, Deus não foi generoso em ter criado vocês, à imagem e semelhança deles. Isso não é suficiente. Vocês têm que ser igual a Ele. Ser imagem e semelhança dele não é suficiente. Vocês têm que ser igual a Ele. E Ele está impedindo que vocês sejam igual a Ele. Deus é inimigo de vocês, na verdade. Vocês podem ser melhor e Deus está impedindo esse potencial de vocês. A gente percebe, então, que a serpente é o primeiro teólogo liberal e o primeiro teólogo coach também, né? Olha só. Vocês podem ser muito melhores. Está tudo dentro de vocês. Mas sabe quem é que está impedindo vocês de serem melhores? Deus.
Basta olhar para dentro de vocês, o que vocês precisam está dentro de vocês, a resposta está dentro de vocês. Vocês vão ficar confiando nesse Deus? Vocês vão ficar esperando nesse Deus? Até quando vocês vão ficar sendo enganados por eles? Vivam o seu potencial, vivam da maneira que vocês querem, façam o que deixa vocês felizes. Não é? O discurso do nosso tempo, seja feliz. Faça o que te deixa feliz. Assinado Satanás. Não é? E é isso que eles está fazendo. Dizendo para o primeiro casal, Deus criou vocês cegos. Mas sabe o que pode abrir os olhos de vocês? Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. É isso que Deus não quer. Que Ele sabe que quando vocês comerem, os seus olhos serão abertos. E vocês vão poder decidir por si mesmos o que é bom e o que é mal para vocês. Vocês não vão precisar ficar acreditando em Deus. Num Deus que vai dizer para vocês, olha, não faz isso porque isso é mal, faz isso porque isso é bom. Você vai precisar confiar em Deus. Agora vocês vão poder definir por si mesmos. Eu acho que isso é bom. Eu defino que isso é bom, isso para mim é bom e isso é o que importa. Vocês podem fazer isso. Definir por si mesmos. Vocês não precisam mais confiar num Deus que está limitando o potencial de vocês. E essa é a grande ironia dessa história. E da história da redenção. A grande mentira que Satanás contou para Adão e Eva. Que eles poderiam se tornar iguais a Deus. E é curioso, meus irmãos, que enquanto a queda tem origem na tentativa do ser humano exaltar a si mesmo a posição de Deus, a nossa redenção começa justamente quando Deus se faz semelhante aos homens e se faz servo. Enquanto na tentativa de nos exaltarmos e nos colocarmos na posição de Deus, o ser humano destrói a criação. A redenção começa quando Deus, exaltado, se rebaixa à posição dos homens e se faz servo. É ali que começa a nossa redenção. Enquanto o homem deseja se tornar Deus, Deus se tornou o homem para nos resgatar desse ato de rebeldia. Enquanto a rebeldia nos levou para a queda, foi a obediência de Cristo que nos traz redenção. E essa é a mentira que Satanás conta para o primeiro casal. Se vocês comerem, vocês serão como Deus. E infelizmente, no verso 6, nós temos aqui o registro mais trágico e triste das Escrituras. Talvez só não seja mais triste do que a morte do Filho de Deus. A mulher, infelizmente, escolhe acreditar na mensagem da serpente. E no verso 6, nos mostra o impacto da visão. Há um testemunho ocular, a mulher vê. O texto já começa dizendo, vendo a mulher, que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e o comeu. Há provavelmente aqui uma contraposição entre confiar em Deus pela fé e aquilo que nós vemos com os nossos próprios olhos. Enquanto nós somos chamados a confiar naquilo que nós não vemos, Eva se deixa levar por aquilo que ela vê. Satanás faz exatamente o que ele queria. Ele chama a atenção de Eva para aquela árvore, para a proibição, para a impossibilidade de obter aquela árvore. E agora toda a atenção dela está naquilo ali. Talvez aquela árvore passasse despercebida por ela, mas agora os olhos delas estavam focados ali. Ela percebe aquela árvore, ela olha. E aquela árvore era como todas as outras. Ela era bela, ela era boa para alimento, era agradável aos olhos, mas agora algo havia despertado um desejo em Eva. Esse desejo que foi despertado justamente pela fala da serpente. Ela agora deseja o conhecimento
e a possibilidade de definir por si mesmo o que é bom e é mal. Por isso a árvore se torna desejável. Não é por causa do fruto em si. Não é porque o fruto era diferente de qualquer outro. Não, uma árvore igual a todas as outras. Mas o que a torna desejável é o que aquela árvore, que aquele fruto poderia dar para ela agora. É o que aquele fruto poderia gerar para ela agora. E Eva então dá ouvidos à criatura ao invés do Criador. Eva então prefere seguir as suas impressões pessoais. Essa árvore é boa. Ao invés de seguir as instruções recebidas. E ela passa a estabelecer como se, para si mesma, uma meta de uma autorrealização. Eu posso, eu estou vendo, eu posso tocar, eu posso tomar. Teve um teólogo que afirmou isso esses dias, né? Bastante conhecido. Deus não é irresponsável de deixar você ver, de deixar você desejar, e impedir que você tenha aquilo que você está vendo e está desejando. Deus não vai fazer isso com você. A serpente aqui, ó, dizendo a mesma coisa. Está lá. Deus botou no meio do jardim. Está lá para vocês. Que mal esse Deus é em proibir, não é? Se ele fosse bom mesmo, você ia tomar e comer. Ele ia deixar vocês comerem. E Eva se deixa levar. E aqui, meus irmãos, nós percebemos a origem do pecado, algo que nós precisamos estar bastante atentos. O pecado nasce primeiro no coração de Eva. Não é a desobediência em si. Algo aconteceu primeiro no coração de Eva. Algo aconteceu primeiro em sua mente. Ela deseja, ela cobiça, ela passa a amar alguma coisa mais do que amava a Deus. Seu desejo, seu amor agora não estavam mais direcionados para Deus, estavam direcionados para si mesmo. Olha o que eu posso ter. Olha o que está diante de mim. O pecado, meus irmãos, o que Gênesis 3 deixa claro para nós, o pecado ele começa primeiro em nosso coração. E então ele se reflete em nossa ação. A desobediência de Eva é fruto de algo que primeiro acontece no coração dela, de uma cobiça, de um desejo, de cobiçar aquilo que ela não deveria cobiçar, de desejar aquilo que ela não deveria desejar. E isso é muito importante para nós compreendermos o que o pecado de fato é. O pecado não é apenas que nós nos comportamos mal, que nós fazemos as coisas erradas, que nós agimos mal e que nós desobedecemos a Deus. Não. Tudo isso é a consequência de algo que acontece primeiro dentro de nós. E é por isso que o profeta Jeremias vai dizer que o coração do homem é desesperadamente corrupto. É por isso que o Senhor Jesus vai dizer que a boca fala do que o coração está cheio. É por isso que o Senhor Jesus vai dizer que é do coração do homem que provém todo tipo de imoralidade, homicídio, violência, loucura. É do coração. É do desejo do nosso coração. As nossas ações, as nossas atitudes, o nosso comportamento é resultado do nosso coração. Nós agimos de acordo com aquilo que nós amamos. E o problema da queda é que Eva e Adão amaram mais alguma outra coisa do que o seu Deus. Eles amaram mais a si mesmos e por isso eles desobedecem. E é por isso que nós temos que tomar cuidado, meus irmãos. Porque o problema do pecado não é apenas o comportamento. Quando a gente tenta resolver apenas o comportamento, nós criamos uma série de religiosos. Pessoas que conseguem viver de acordo com a etiqueta que foi estabelecida, enquanto o coração deles permanece corrompido. A Bíblia não incentiva em nenhum momento uma mudança de comportamento antes de uma mudança de coração.
A mudança do comportamento precisa vir a reboque de uma mudança de coração em primeiro lugar. Primeiro, o nosso coração precisa ser transformado. Primeiro, nós precisamos nascer de novo. Primeiro, nós precisamos crer que somos pecadores, estamos separados de Deus e precisamos de um Salvador. Primeiro, nós precisamos olhar para Cristo Jesus e crer que Ele morreu em nosso lugar, que Ele viveu uma vida perfeita, que Ele foi ressuscitado ao terceiro dia e que por meio da fé em Cristo os nossos pecados são perdoados e nós podemos nascer novamente por meio do Seu Espírito. E somente quando pela fé nós temos um novo coração, é que nós somos incentivados a então ter uma nova postura, nunca o contrário. A mudança de comportamento não muda o coração, meus irmãos, mas a mudança de coração mudará o comportamento. E esse é o problema de grande parte do evangelicalismo no Brasil em nossos dias. Nós estamos mais preocupados em comportamento do que com o coração. Nós estamos mais preocupados em que as pessoas mudem o seu comportamento, enquanto o seu coração continua desviado e longe de Deus. Mas esse primeiro ato de pecado nos mostra que a origem do pecado está no coração. Eva primeiro ela deseja, ela cobiça tornar-se igual a Deus, e então ela toma do fruto. Porque o fruto poderia dar aquilo para ela. Assim é o nosso pecado também, meus irmãos. Nós agimos contra Deus e contra o nosso próximo, porque primeiro algo acontece em nosso coração. A nossa atitude simplesmente segue o nosso coração. A nossa ação só reflete o que já está lá dentro. O fruto, Jesus vai dizer também, reflete a raiz da árvore. Uma árvore má não pode dar frutos bons. Assim como uma árvore boa não pode dar frutos maus. Uma árvore má dará frutos maus. Uma árvore boa dará frutos bons. Por quê? Porque a raiz delas ou é boa ou é má. Essa é a realidade que Gênesis nos mostra. Perdão. O pecado começa no coração, começa na mente. Quando nós fixamos os nossos olhos naquilo que não nos é dado, e nós passamos a cobiçar. E é por isso, meus irmãos, que muitas das vezes, para evitar o pecado, nós devemos evitar a ocasião propícia para o pecado. Devemos tomar cuidado. Eva cai ao dar ouvidos ao tentador, ao cair na sua lábia, ao manter uma conversa com ele. Meus irmãos, isso aqui nos mostra algo que é importante para nós. Nós não devemos fugir apenas do pecado, devemos fugir daquilo que nos leva ao pecado. Qual o problema de Eva? Ela deu ouvido à serpente. Ela não tinha que ter dado ouvido à serpente. Ela tinha que ter saído dali. O problema é que ela permaneceu. Ela escutou. Ela deu ouvidos. Ela abriu seu coração. Interessante o que você está dizendo. E essa é a realidade para nós também, meus irmãos. Não somos chamados apenas a fugir do pecado, mas daquilo que nos leva ao pecado também. É por isso que o Salmo 1 vai dizer, bem-aventurado é o homem que não anda, não permanece, não se assenta. Há um processo no qual a gente vai se abrindo para aquilo que nós não deveríamos nos abrir. Vamos permanecendo e dando espaço para aquilo que não deveríamos dar espaço em nossa vida. E Eva busca não apenas conhecimento, mas o poder. Eva busca ser igual a Deus. Eva deseja definir o bem e o mal por si mesmo. Ela escolhe negligenciar a dependência de Deus. Ela escolhe rebelar-se contra Deus e seguir o caminho da liberdade autônoma. Como Lutero certa vez disse, o primeiro casal passa a encurvar-se sobre si mesmo. Eles se tornam adoradores de si mesmos. Ao invés de adorar, servir e confiar no Criador, o ser humano passa a adorar a si mesmo. Então Eva toma e come desse fruto.
Esses dois verbos, que aqui simbolizam a queda, um dia no futuro, simbolizarão a redenção. Quando mais uma vez alguém disser, tomem e comam, esse é o meu corpo que é dado por vocês. Aqui, tomar e comer significou a queda do primeiro casal. Anos à frente, tomar e comer significará a nossa redenção. Comer não aquilo que nos é negado, mas comer da carne do próprio Filho de Deus. Participar do seu sofrimento. Tornar-se como Deus agora significa tornar-se como Jesus. Isso significa não exaltar a si mesmo, mas humilhar a si mesmo. Significa tomar uma cruz. Tornar-se como Deus agora é ressignificado por Cristo. Não é mais a exaltação, mas é o caminho para baixo, é o tornar-se servo de todos. Olha como Jesus estabelece um novo padrão. Olha o que imitar a Deus, o que significa ser semelhante a Deus significa. Não mais a tentativa de seguir uma autonomia e definir por si mesmo o que é certo e o que é errado, mas o caminho da obediência, o caminho da confiança, o caminho da fé, o caminho da entrega, o caminho do sacrifício, o caminho da humilhação, o caminho do serviço. É assim que nós nos tornamos iguais a Deus, ao imitar o Filho de Deus, que não exaltou a si mesmo, mas humilhou a si mesmo. E por meio dele, nós podemos imitar a Deus. E Eva come desse fruto. E ela dá ao seu marido. E aqui talvez seja uma das cenas mais deprimentes dessa passagem. Adão, que foi chamado para conduzir, é conduzido. Adão, que foi chamado para liderar. Adão, que foi chamado para proteger, ele se deixa ser conduzido, se deixa ser levado, ele se omite, ele se cala. A criatura conduz a mulher conduz o homem. É uma inversão da ordem estabelecida por Deus. Deus fala com Adão, dá responsabilidade para Adão. Adão deve então comunicar à sua mulher a ordem de Deus, deve liderá-la, deve cuidar dela, e ambos devem liderar a criação. A serpente inverte justamente isso, é a criatura falando com a mulher e o homem fica de fora. E ele é conduzido como alguém que não tem voz, como alguém que se omite. Um reflexo na vida de muitos homens, que também passam a se omitir, a ficar em silêncio diante de várias circunstâncias. A tradução do hebraico, ela abre a possibilidade para interpretarmos que Adão estava ali o tempo todo. Adão estava observando. Adão viu a serpente falar com Eva, Adão viu Eva desejando a árvore, Adão viu Eva indo até a árvore, e talvez Adão tenha falado assim, vai Eva, vamos ver se vai morrer mesmo. Vai lá, deixa eu testar um negócio aqui, vai lá Eva. Vai lá, toma da árvore. Como muitos homens fazem, expondo suas mulheres, suas esposas, ao perigo, ao não protegê-las. Ele foi chamado para liderar, mas decide obedecer à serpente e não a Deus. Ele deveria proteger o jardim, deveria expulsar o mal daquele lugar, mas ele permite que aquela ameaça expulse eles do jardim, por darem ouvidos. E nós vemos algumas consequências imediatas dessa ação. No verso 7, nos é dito que então os olhos de ambos se abriram. Não é que a serpente estava certa? O dia em que vocês comerem, os olhos de vocês vão se abrir. E o que acontece? Os olhos deles se abrem. Mas, ironicamente, ao invés de conhecimento e poder, o que os olhos deles se abrem é para a vergonha e para a culpa. Eles percebem que estavam nus. Há o sentimento de inadequação, há a vergonha, há a culpa que vem sobre eles. Porque é isso que Satanás faz sobre nós, meus irmãos. A promessa da serpente, ela nos promete algo, nos oferece algo, ela nos entrega outra coisa.
Ela diz, vai lá, vocês vão comer, e vocês vão comer e os olhos de vocês vão se abrir. E ela não mentiu não, olha só, eles comeram e os olhos se abriram. Ela só não contou a história toda. Vai se abrir, mas vocês vão perceber a vergonha, vai vir culpa sobre vocês. É isso que a serpente faz, essa é a tentação de cada um de nós. Não é isso que os ídolos fazem? Eles prometem coisas que não podem nos dar. Vai lá, atrai a sua esposa. Você vai encontrar prazer de verdade. Você vai encontrar felicidade. Não está na obediência a Deus. Vai lá. Se relaciona com várias pessoas, você é livre. Você não tem que ficar preso a uma pessoa só. Toma as decisões que você acha melhor, vive do seu jeito. Aí você vai ser feliz de verdade. Não é o que vemos em nossa geração, a geração mais livre de todas. A geração que ninguém manda, eu faço o que me dá na telha, eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim. Em consequência, a geração mais infeliz de todas. A geração mais depressiva de todas, a geração mais ansiosa de todas. Aonde essa liberdade que a serpente prometeu a Adão e Eva os levou? E aonde essa pretensa liberdade que o mundo prega para nós nos leva? E o mundo nos promete algo, alegria, prazer, bênçãos, se a gente viver do nosso jeito. E o que nós recebemos ao acreditar nessa mentira? Exatamente o que Adão e Eva experimentaram. Culpa. Vergonha. Agora Adão e Eva têm vergonha um do outro. Onde antes havia harmonia e comunhão, agora a alienação, a culpa, eles têm vergonha um do outro, eles não sentem mais a intimidade que antes tinham. Eles se sentem incomodados na presença um do outro, agora eles precisam se esconder um do outro. Eles sentem vergonha um do outro. Eles precisam se proteger. E eles tentam lidar com a sua nudez, com a sua culpa, com a sua vergonha. Eles tentam resolver a sua culpa da sua própria maneira. Eles tentam lidar com a sua culpa. Eles costuram para si folhas. Só que essa estratégia é insuficiente. Cozer para si folhas de figueiras. Porque isso não vai cobrir a nudez deles por muito tempo. É uma tentativa que será incapaz de fato, tirar essa vergonha deles. Eles são incapazes, as suas estratégias são insuficientes de remover essa culpa, de remover essa vergonha causada pelo pecado. E essa é a natureza humana. Ela sempre tenta lidar com a culpa e a vergonha do pecado usando métodos ineficazes, que não resolvem o problema de fato. São apenas soluções temporárias. Nós podemos tentar fingir que não existe culpa ou vergonha, como a nossa sociedade tenta retirar toda a sensação de culpa e vergonha. Não, isso é coisa da igreja, é opressão sobre você. Você não precisa sentir culpa. Você não deve sentir vergonha. Isso é simplesmente a opinião de outras pessoas que está sendo colocada sobre você. Você deve se livrar de toda a sensação de culpa, de inadequação. Podemos criar essa narrativa de que culpa e vergonha são mecanismos de controle e de opressão sobre os outros. Podemos tentar convencer aos outros e a nós mesmos de que não há nada de errado. Não tem nada de errado, você não precisa se sentir culpado. Não tem nada de errado em você, você é assim. Você é dessa forma. Você nasceu assim, não tem nada de errado com você. Podemos tentar criar cerimônias, ritos, usos e costumes para nos auto-justificar. Não, eu não preciso lidar com a culpa porque eu faço tudo certinho. Eu vou na igreja todo domingo. Eu estou lá, eu faço as coisas da maneira certa. Mas no fim, meus irmãos, todas essas coisas são apenas folhas de figueiras que não podem retirar a nossa culpa, a vergonha e a justa condenação que o pecado traz. Sentimos culpa e sentimos vergonha, porque é isso que o pecado faz em nós. O pecado demonstra a nossa culpa. O pecado revela que nós quebramos a lei de Deus, que nós estamos debaixo do justo juízo de Deus e que merecemos a condenação de Deus. Adão e Eva precisavam de algo mais duradouro. Eles precisavam de uma forma para lidar com o seu pecado que somente Deus poderia fornecer.
Eles precisavam de algo que realmente poderia lidar com a culpa deles, que realmente poderia trazer alívio para essa culpa, para essa vergonha, para essa condenação. E percebam, meus irmãos, que Deus ele já começa a demonstrar graça. Porque anteriormente o Senhor havia dito, no dia que vocês comerem, certamente vocês vão morrer. E Deus não fulmina Adão e Eva nessa hora. Deus não joga um raio na cabeça deles. Deus vai atrás deles. Essa é a cena que a gente vai ver na próxima semana. Deus vai atrás do seu povo que se rebelou contra si, da sua criação que o abandonou. Deus não fulmina Adão e Eva. Ele vai em busca deles. Deus procura levá-los ao arrependimento. E Deus traz uma solução mais eficaz contra a nudez deles. Deus, posteriormente, mata um animal e cria roupas permanentes. Há um sacrifício, já indicando que é somente por meio de um sacrifício que a nossa vergonha pode ser retirada. São cenas do próximo capítulo. Principalmente não por conta disso, mas por causa da promessa que Deus fará a esse casal. A promessa de um descendente. Mas eu quero encerrar, meu irmão, essa palavra de hoje. Diante de tudo aquilo que a gente falou, eu quero trazer uma exortação e um apelo a você nessa noite. Talvez você tenha pecado. E talvez você esteja se sentindo culpado. Talvez você perceba a sua nudez, a sua inadequação. Talvez você perceba o seu pecado te acusa. A sua consciência grita. Você sabe que você está errado. Você sabe que você está em pecado. Você sabe que você merece a justiça de Deus sobre a sua vida. Talvez você se sinta sujo. Talvez você se sinta com vergonha. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Não escute o que o mundo tenta te dizer. Que você precisa se livrar desse sentimento de culpa. Que não há nada de errado com você. Não. Ouça o que isso está dizendo. Isso é um bom sinal. É um sinal de que ainda há esperança para você. O pior é quando nós pecamos e já não sentimos mais nada. Nossa consciência está anestesiada. Estamos endurecidos. Não conseguimos mais ver o quanto o nosso pecado é ruim, o quanto ele mente para nós, o quanto ele drena a nossa vida, o quanto ele nos separa de Deus. O que o mundo tenta nos trazer a todo custo é que nós devemos apagar a sensação de culpa, de erro, de inadequação. Ele deseja que nós nos sintamos bem com os nossos próprios pecados. Não há nada de errado com você. Não há nenhum problema. O mundo espera que você fuja de Deus. Assim como Adão e Eva fazem. Eles se escondem de Deus por causa do seu pecado, da sua culpa, da sua vergonha. Mas se você está se sentindo mal por causa do seu pecado, não fuja de Deus, meu irmão. Fuja para Deus. Pare de tentar resolver o problema da culpa na sua própria força, na sua própria capacidade. Você não é capaz. As suas folhas de figueiras não são capazes de cobrir a sua nudez. Confesse o seu pecado. Arrependa-se do seu pecado. E vá ao encontro do Deus que vem até nós. E que é capaz de nos purificar. E que é capaz de realmente oferecer algo que pode apaziguar a nossa culpa. Que é capaz de nos dar verdadeiro perdão. Que é capaz de nos dar verdadeira alegria. Que é capaz de transformar a nossa culpa, a nossa vergonha. Que é capaz de nos purificar. Que é capaz de nos dar esperança. Entregue-se a esse Deus. Que por meio do seu Filho,
fez o caminho reverso daquilo que nós tentamos fazer. Por meio da nossa autonomia, queremos nos fazer iguais a Deus, queremos tomar o lugar de Deus. Mas somente Deus desejou se fazer homem na pessoa do Filho. E por meio da vida de Jesus, por meio da sua morte, por meio do seu sangue, nós podemos de fato lidar com a nossa culpa. Você quer se livrar da sua culpa? Você quer se livrar da vergonha que o pecado te traz? Vá até a cruz de Cristo. Deixe que o sangue dele te limpe. Deixe que o seu sacrifício o purifique. Deixe que a sua vida te traga vida aonde só a morte. Deixe que a justiça de Jesus te cubra. Deixe que a santidade de Jesus te limpe. Vá até a cruz. Confesse, creia e experimente o verdadeiro perdão. E experimente a verdadeira libertação da culpa. Experimente a verdadeira paz que só o Evangelho pode trazer para a sua consciência. Isso está disponível para você hoje. Você não precisa seguir o caminho de Adão e Eva, meus irmãos. Nós podemos seguir o caminho de Cristo. Nós podemos seguir o caminho da cruz. Nós podemos seguir o caminho da liberdade e experimentar o que significa realmente sermos livres de toda culpa e condenação, porque como o apóstolo Paulo disse, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E essa é a promessa que Deus faz para mim e para você, meus irmãos. Se nós nos aproximarmos de Cristo, se nós confiarmos em Jesus de todo o nosso coração, nenhuma condenação há para você. Não haverá mais vergonha, não haverá mais culpa, não haverá mais inadequação. Você será transformado, você alcançará salvação por meio do Filho de Deus. Que você creia, que você confesse os seus pecados e que você receba a paz que somente o Filho de Deus pode nos dar. Quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Nós vamos orar. E se essa mensagem fez sentido para você, se você tem lidado com a culpa, e você quer saber o que você pode fazer, não vá embora sem que a gente converse. E eu vou orar. Após a nossa oração, nós encerraremos o nosso culto. Mas hoje eu desejo fazer algo que a gente fazia antes. Após a nossa oração, a gente vai ter um tempo de silêncio para você meditar em tudo aquilo que foi dito. E quando a música começar a tocar aqui, nosso culto estará encerrado. Então curva a sua cabeça. Senhor Jesus, os nossos pais no jardim desejaram se tornar como Deus. E por conta do seu ato de desobediência, por não confiarem na tua palavra, por não descansarem na tua soberania, por desejarem aquilo que não deveriam desejar, condenaram toda a raça humana. E em Adão e Eva, todos nós somos pecadores. Por meio do ato de Adão, todos nós nascemos com o nosso coração amando aquilo que não devia amar. Todos nós nascemos em rebeldia contra o Senhor. E todos nós sabemos que merecemos a condenação, a culpa e a vergonha nos perseguem diariamente. Muitas das vezes tentamos calar essas coisas. Tentamos dizer que está tudo bem, mas nessa noite, Pai, queremos parar de fugir. Nessa noite queremos olhar para o Senhor e reconhecer o quão pecador nós somos.
o quanto o nosso pecado nos traz morte e nos afasta de Ti. E queremos, Senhor, parar de nos esconder da Tua presença santa que nos acusa. Queremos ir até aquilo que o Senhor nos deu para resolver o problema da nossa culpa. O Seu Filho Jesus, a cruz e o sangue dele derramado. Por isso, Senhor, queremos nos aproximar com fé de Jesus nessa noite. Queremos crer que a sua morte nos traz vida. Queremos crer que em Jesus já não há condenação, que somos justificados pela fé e que pela tua graça que nos alcança por meio do seu Filho, nós podemos ser purificados. Leva-nos a, em um ato de fé, confiarmos na tua palavra e que por meio de Jesus possamos ter tudo aquilo que os nossos pais perderam no jardim. Comunhão contigo, uma vida restaurada, transformação para as nossas vidas. Que nessa noite o Senhor nos conduza para Ti e nos conduza à Tua presença, para que possamos experimentar a verdadeira paz e liberdade que Cristo nos proporciona. E agora, Senhor, enquanto encerramos essa oração, enquanto permaneceremos em silêncio, que o Teu Espírito ministre as nossas vidas e nos leve a confiar na Tua palavra e no Deus que nos ama, que não venhamos ouvir a voz da serpente, mas que possamos ouvir a voz do nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém.